Às vezes pensamos que não deveríamos pedir demais. Afinal de contas, não queremos ser gananciosos, não queremos ser egoístas. Há pessoas que me dizem: Joel, se Deus quiser que eu seja abençoado, Ele vai me abençoar, Ele é Deus. Mas não é assim que funciona. Deus espera que peçamos. Tiago 4:2 diz: não tem porque não pedem. Se você não está pedindo o favor de Deus, suas bênçãos e sua multiplicação, então você não está liberando a sua fé. Conheço pessoas que pedem, mas apenas por coisas pequenas. Deus, se o Senhor me der um aumento de 50 centavos, essas pessoas agem como se estivessem incomodando Deus com seus pedidos. Deus, se o Senhor simplesmente me ajudar a sobreviver a esse casamento, eles dizem. Não tenha essa mentalidade, mas ouse pedir por coisas grandiosas. Jesus também falou sobre isso usando as seguintes palavras: de acordo com a sua fé, lhe será feito. Isso significa que se você orar pedindo pouco, receberá pouco. Mas se aprender a orar da maneira ousada e a pedir por coisas grandes, esperando por elas e acreditando nelas, isso permitirá que Deus faça grandes coisas em sua vida. Talvez bem lá no fundo, no seu interior, você tenha um sonho, mas nunca pediu a Deus por ele. Não é errado pedir, não é egoísta. Deus espera que peçamos. A Bíblia diz no Salmo 18, pede-me e te darei as nações. Deus está dizendo, peça-me grandes coisas. Peça-me aqueles sonhos escondidos que tenham plantado em seu coração. Peça-me aquelas promessas que ainda não se cumpriram e que parecem improváveis de acontecer no âmbito natural. Durante o seu período devocional, no seu tempo de quietude com Deus, aquele momento entre Deus e você, atreva-se a lhe pedir seus mais profundos desejos, seus mais profundos sonhos. Pode parecer impossível, mas apenas seja honesto e diga: Deus, não vejo como isso poderia acontecer, mas tenho um sonho de começar um negócio próprio. Deus, estou lhe pedindo para me ajudar. Ou Deus, amaria voltar para a faculdade, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro. Deus, estou pedindo que abras um caminho. Ouse pedir a Deus seus maiores sonhos, seus maiores desejos. A declaração de hoje é: eu declaro que vou pedir a Deus por grandes coisas em minha vida. Vou orar com ousadia, esperando e acreditando em coisas grandiosas. Pedirei a Deus que realize os sonhos escondidos nas profundezas do meu coração. Se parecer que certas promessas não irão acontecer, não vou ficar intimidado nem desistir. Vou orar com ousadia, esperando que Deus manifeste o seu poder, sabendo que nada é difícil demais para Ele. Esta é a minha declaração. Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em 1 João, capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados e purificados de toda maldade, de toda injustiça, aquele sentimento de culpa que fica depois que nós pecamos. E o ponto que nós devemos discutir quando o assunto é pecado não é se vamos cometer o pecado ou não, e sim quando nós vamos cometer o pecado. Porque nós acabamos de ler que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós vamos pecar, isso é um fato. Então a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer quando nós pecarmos? Nós vamos ouvir a voz errada e vamos fazer a coisa errada? Ou nós vamos ouvir a voz certa, a voz do Espírito Santo, e fazer a coisa certa? Eu estou falando isso porque muitas pessoas, depois que pecam, se sentem culpadas e elas não conseguem receber o perdão de Deus. Não porque Deus não queira perdoá-las, mas porque elas não se aceitam, elas não se perdoam, elas não acham que são merecedoras. Irmãos, nenhum de nós merece o perdão de Deus, mas Ele escolheu nos amar, nos perdoar através do sangue de Jesus. Jesus já morreu na cruz, Ele pagou o preço por nós pecadores e Ele ressuscitou. Então, por meio dele, nós podemos ser perdoados, podemos ser salvos, e isso é uma graça de Deus, é um favor que nós não merecemos.
E a Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui na terra, 2 dos seus discípulos falharam gravemente com ele. Um deles foi Judas Iscariotes, que o traiu, e o outro foi Pedro, que o negou. Cada um do seu jeito, mas os 2 traíram Jesus. E se formos analisar, não foram os pecados que definiram o destino desses 2 discípulos, e sim as atitudes que cada um tomou depois de cometer aquele erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ser perdoado por Jesus. Tanto é verdade que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani e Judas levou as autoridades para prender Jesus, Jesus recebeu o beijo da traição de Judas e perguntou a ele: "Amigo, você está me traindo com um beijo?" Isso porque Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas mesmo assim o chamou de amigo e lhe ofereceu perdão. Mais tarde, Judas percebeu o que ele tinha feito, mas ele nunca se arrependeu do seu pecado. Ele ouviu a voz errada, a voz do inimigo de acusação, e ele fez a coisa errada. Enquanto isso, Pedro também negou conhecer Jesus, não 1 ou 2 vezes, mas 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente depois disso, e Pedro saiu pelos cantos, chorando, profundamente arrependido. Mas Pedro tomou a decisão de não se afastar dos seus irmãos na fé, ele tomou a decisão de se voltar para Jesus e ele recebeu o perdão. Ou seja, Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, a voz errada de Satanás, ela nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra de Deus e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos pecado. Mas a voz certa que vem do Espírito Santo vai nos levar para a palavra, vai nos levar para a cruz, e assim nós receberemos o perdão, e ela também vai nos levar para os nossos irmãos na fé, ao nosso relacionamento com o Pai. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje: quando você pecar, o que você vai fazer? Você vai ouvir a voz do inimigo? Vai ficar se culpando? Não vai receber o perdão de Deus? Ou você vai correr para a cruz, aos pés de Jesus, e vai pedir perdão e vai se reconciliar com o Pai? A escolha é somente sua. Amém? E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você está gostando do vídeo, digite aqui nos comentários abaixo: "Esta mensagem veio de Deus para mim", tá bom? Então agora nós vamos fazer uma oração, e se você é esse tipo de pessoa que quer ouvir a voz certa e fazer a coisa certa, é o momento de você se entregar completamente nas mãos de Deus e pedir que Ele restaure a sua vida, que Ele te perdoe e que Ele mude a sua história para sempre. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença mais uma vez e eu quero Te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de oração e da palavra. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque muitas vezes a gente pensou em desistir. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o Teu amor nos abraçou, nos perdoou. Quantas vezes o Senhor acreditou em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. E por isso eu estou aqui para Te louvar, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque se não fosse pela Tua graça, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Quantas vezes nós agimos pela carne, nós demos lugar para o pecado, na nossa mente, nas nossas atitudes, mas o sangue de Jesus nos perdoou e nos restaurou. Oh Senhor, através das nossas fraquezas é que o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor, neste momento, Pai, nós Te pedimos perdão, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor restaure a nossa vida, nos purifique de todo pecado, limpe a nossa mente, ó Pai, de toda acusação e que o Senhor repreenda todo mal. Nós cancelamos toda obra do diabo contra nós, toda voz que não vem de Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E nós Te pedimos, ó Pai, cobre-nos com Teu sangue, nos ajude a viver em santidade neste mundo, nos ajude a viver em vitória, a vencer junto contigo, ó Pai. Oh Deus, nós queremos ser como Pedro, que não abandonou a sua fé, que não desistiu de si mesmo, mas creu no perdão de Jesus e depois disso se tornou um grande homem de Deus.
Senhor, nós estamos aqui te pedindo, muda a nossa história, Pai, para que a gente seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na nossa vida quando nós nos entregamos a Ti. Senhor, abençoa, Pai, a vida deste homem e desta mulher, que eles consigam, ó Pai, viver em obediência e mesmo quando eles caírem em tentação, mesmo quando falharem, que eles venham receber o perdão e não se desviar dos Teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.